tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui fazer a abertura da aula de nutrição, mas eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui estamos todos muito bem também. E o tema de hoje vai ser sobre a Revolução Verde. Saudade de vocês! Quanto tempo! Não vejo a hora de estar aí bem pertinho, compartilhando realmente a aula ao vivo e a cores, tá bom? Então vamos entender um pouquinho aqui, ó, sobre o que? Sobre a Revolução Verde. Então olha só, a primeira Revolução Verde, ela ocorreu a partir de 1960, né? Quando o geneticista, o norte-americano, que recebeu o prêmio Nobel trabalhando com trigo. Então, em 1970, né, o Norman Borlaug, ele recebeu o prêmio Nobel da Paz. E ele foi considerado o pai da agricultura moderna, né? Ele era um biólogo vegetal, especialista das doenças das plantas e também era geneticista. Então, olha só, ele convicto, né, de que o primeiro passo para garantir a paz no mundo era alimentar os esfomeados do planeta. E aí, olha só, ele sempre lutou para melhorar o rendimento dos cereais e ele conseguiu fazer com que países como o México, a Índia, a China e o Brasil, confrontados com um crescimento populacional depois da Segunda Guerra Mundial, se tornassem autossuficientes, né, na produção do quê? Dos seus alimentos básicos. E o trigo tão popular da era moderna, também conhecida por trigo anão, é um produto de uma nova e profunda manipulação, hibridização realizada em meados dos anos 60. E aí teve uma adaptação do trigo a diferentes climas, para aumentar o que? A produção, né? Para produzir muito mais rápido, realizando-se dezenas de milhares de experiências, cruzamentos sucessivos uns sobre os outros e seleções de sementes em busca do máximo teor de amido e de glúten, né? Porque justamente é o que dá o sabor, é o que dá a textura, os quais são elementos essenciais da estética e textura normalmente almejada nos produtos derivados do trigo. E os métodos usados, eles expuseram o trigo a diferentes herbicidas poderosos, as irradiações, os químicos e produziu mutações profundas na estrutura molecular do trigo. E este método agressivo de manipulação, de qualquer das formas, apresentam-se sempre pública e comercialmente como naturais. Bom, então vamos entender aqui um pouquinho, né, dessas mudanças. Então, nos anos 70, a produção de trigo, que de 8 a 9 arbustos por hectare, foi para 90 a 120 por hectare, né? Tendo a nova planta uma maior quantidade de grão e não caía ao ser colhida, então ela era bem resistente. Então, esta experiência genética originaram também o trigo anão e o semi-anão. Então, olha só, a nível mundial, 99% de todo o trigo cultivado é o trigo anão ou o semi-anão. E essa nova experiência do trigo, ou seja, essa nova espécie, ela vai conter 14 vezes mais proteína de glúten que o trigo ancestral, ou seja, o trigo original. Então, olha só, vamos entender bem essa parte, né? Então, quando eu falo, justamente, gente, o ideal é a gente tirar o quê? O trigo. Mas é justamente por conta dessa mudança genética, ou seja, essa partícula que na verdade do glúten, que tem 14 vezes mais proteína do que o nosso trigo ancestral, certo? Então imagina, quem foi que evoluiu, né? Quem foi que mudou geneticamente? Foi o trigo, não foi o nosso organismo. Então a nossa fisiologia continua exatamente igual. Por isso que hoje a gente tem uma população, ó, de pessoas inflamadas. Então, quando eu quero dizer, quando eu falo das inflamações, é justamente um aumento de peso,
uma circunferência abdominal elevada, o diabetes tipo 2, triglicérides elevado, né? Várias outras doenças envolvidas, né? São inflamações. Então o corpo ele sempre vai dar, eu falo assim, ele começa com uma inflamação. E aí depois que acontece? Automaticamente surge aquela doença. Então, principalmente resistência insulínica. Então hoje a gente tem uma população muito grande que tem essa resistência insulínica. Ou seja, a resistência insulínica eu sempre falo, né? A insulina ela parou de quebrar as pequenas partículas de açúcar que você consumiu, ou seja, do seu carboidrato. O que vai acontecer? Quando ela para, você vai ter essa resistência e aí você vai ser uma forte candidata ou forte candidato a ter o quê? Diabetes tipo 2, tá? Então, tudo isso, eu falo, o corpo ele vai sinalizando e justamente é aquilo que a gente coloca, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem bactérias aqui e que automaticamente a gente tem a responsabilidade, né, de alimentar essas bactérias corretamente. E da forma que a gente alimenta essas bactérias, vai ser justamente a forma que o meu corpo vai começar a reagir. Então, por exemplo, se eu estou num processo inflamatório, como é que eu faço isso? Eu justamente evito aqueles alimentos que mais inflamam e vou na linha do alimento que desinflama. Então, eu sempre falo, quanto mais próximo da natureza a gente for nos alimentos, mais benefício. Agora, quanto mais próximo dos alimentos industrializados, ultraprocessados, malefícios. Então, a gente tem que fazer as escolhas. Claro que eu posso ter um equilíbrio? Posso. Mas é o que eu falo, às vezes é muito comum no dia a dia as pessoas consumirem o trigo, farinha branca refinada, né? Manhã, tarde, noite, enfim, o dia inteiro. E quando eu falo do refinado, claro que ele é um dos piores, mas em relação ao trigo, mesmo que eu pegue um trigo que seja integral, a gente tem que lembrar que ele foi mudado geneticamente lá na matriz. Né? Então, assim, por mais eu até brinco, se eu quiser plantar um trigo, ele vai ter essa partícula proteica aí, ou seja, 14 vezes mais proteína do glúten na composição. E aí, olha só, quando eu coloco esse trigo, né, no meu corpo, o que vai acontecer? Então, eu tenho lá, né, o meu estômago, vai passar por lá, bonitinho, né? E aí, o que vai acontecer? O ácido clorídrico que eu tenho ali no meu estômago, ele vai tentar quebrar aquilo, porque a função do ácido clorídrico é desnaturar partículas proteicas. Mas aí ele entende que aquilo ali é muita coisa para ele, né? Porque ele entende que ele pode quebrar uma partícula proteica e não esse monte, né? 14 partículas. E aí ele entende que aquilo é o quê? O corpo ele vai entender que aquilo é uma macromolécula, é uma coisa muito grande. E aí ele fala assim, opa, mas o que é isso aqui? Ele não consegue reconhecer, então ele acha que aquilo é algo que é um vilão, né? Que vai fazer algum mal, ele não reconhece. Qual que é a função dele? É justamente tentar expulsar, mas ele não consegue. Então essa macromolécula, o que vai acontecer? Ela não consegue ser desnaturada lá no seu estômago e ela vai cair deste tamanho mesmo, grande, aonde? No seu intestino. E aí o que vai acontecer? Aquelas bactérias ali, elas vão perceber que tem algo esquisito ali, diferente, e aí eu falo, e aquilo vai começar o efeito do quê? Da putrescina e da cadaverina. E aí, além disso, aquela macromolécula, ela não consegue ser, né, dissolvida tão rapidamente, e aí é onde começam os processos inflamatórios. Mas isso, se acontecesse eventual, a gente, né, acho que conseguiria corrigir com mais facilidade. Mas não, imagina todo dia você colocando 2 ou 3 vezes essa quantidade, né, e aquela macromolécula toda hora caindo ali. Então, eu até falo, né, como se tivesse um ladrão e ele vai lá e pula o muro, tá? Ele não quer saber, ele vai lá e pula. É assim que vai acontecer com essas partículas, ou seja, essa macromolécula. Ela desce, ela pula para onde? Para o seu intestino, tá? E aí é onde começam essas inflamações que hoje a gente vê, né? A nível mundial também, né? Eu falo, né? Recentemente, né? Aumentou lá a curva da obesidade, claro, por conta da pandemia, ajudou bastante, mas a qualidade do alimento, né?
Então a gente pode fazer as mudanças. Então olha só, o que eu posso fazer então? Né? Eu sempre falo, vai na linha da comida. Tá, mas e se eu quiser comer um pão, um bolo? A gente vai começar a substituir então as farinhas. Então não preciso comer farinha de trigo todo dia. Se eu como todos os dias, né, vamos começar a dar uma mesclada. Então come, sei lá, 3 vezes na semana. Até uma hora você vai desapegar, tá? E aí vai ser mais eventual. Então, de repente, sei lá, numa festa, né? E aí você vai se adaptando com essas mudanças. Então, quais as farinhas eu posso colocar? Então, vamos lá. Eu posso utilizar a farinha de coco. Eu posso usar a farinha de banana verde, que é ótimo para microbiota intestinal, né? Para o intestino é maravilhosa porque tem bastante fibra, é um amido resistente. A berinjela, então a farinha de berinjela, a farinha de grão de bico, a farinha de maracujá, para quem tem resistência insulínica, é excelente. A farinha de amêndoas, ou mesmo a farinha de amendoim, ou também a farinha da semente de abóbora, né? Riquíssima em magnésio. Eu também posso consumir a farinha de linhaça, a farinha da castanha de caju, a farinha de arroz, que é a mais comum, a mais tradicional, a gente acha com mais facilidade, né? A farinha de fécula de batata também, que é muito fácil de encontrar. A farinha, na verdade, o polvilho doce ou mesmo o polvilho azedo, né? Ele também não vai ter o glúten. E aí, também que a gente pode consumir é a aveia, né? Então, a aveia é muito mais tradicional, a gente encontra com facilidade. E também, de preferência, você tem que prestar atenção, que não pode ser qualquer aveia, porque hoje a aveia que a gente compra aí com facilidade, ela tem o quê? Contaminação com glúten. Então, o ideal é a gente consumir uma aveia de preferência de qualidade, então uma aveia sem glúten, certo? E aí, olha só, eu trouxe para vocês uma receitinha básica que provavelmente vocês conhecem, né? E é muito fácil de fazer. Então, vamos lá, vamos anotar aí os ingredientes. Então, o que eu vou precisar, né? Então, na verdade, é um bolo de banana, né? Sem o glúten. E também ele não tem açúcar. Tá? Então é um bolo gostoso, mas ele não fica sem açúcar, tá, gente? Ele é doce. Então, o que eu vou precisar? Ó, de 4 bananas maduras, bem madurinho. 4 ovos, né? Meia xícara de óleo. Se você tiver óleo de coco, melhor ainda, tá? Mas se não tiver, usa o óleo que você tem em casa. E aí, o que mais? 2 xícaras de flocos finos de aveia, sem o glúten, tá? 2 colheres de sopa de fermento em pó. 1 colher de chá de canela, mas é opcional, porque tem gente que não gosta de canela ou de repente tem alguma intolerância à canela, tá? Meia colher de chá de essência de baunilha, também é opcional. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... Então, você vai pegar a banana, os ovos e o óleo. E aí vai liquidificar. Então, vai batendo lá no liquidificador, tá? Depois que bateu bem, o que você vai fazer? Você vai pegar essa mistura e vai colocar numa tigela, tá? E aí sim você vai adicionar o floco de aveia, a canela, que nem eu falei que é opcional, e a essência. E aí, por último, a gente vai pôr o quê? O fermento. Então, vai lá, misturou bonitinho, aí depois unta bem a sua forma, tá? Coloca lá a preparação e aí você vai levar no forno, em média, né, o aquecimento de 180 graus e aí uma média para assar vai ser de 35 a 40 minutos, aí vai depender do forno, certo? Bom, então, além de tudo isso que eu falei agora, né, pense com carinho em relação a fazer essa pequena mudança. Então, se você já come em excesso, diminua, já é um bom, né, uma boa evolução. Mas se você quiser substituir, melhor ainda, tá? E o efeito vai ser muito mais positivo, né? Então, também lembrando que a gente tem que consumir alimentos antioxidantes, né, que é aquela linha mais anti-inflamatória, né? Eu necessito da hidratação com água, né? Que é fundamental. Então a gente tem que lembrar que o detox natural que existe, o único detox natural que existe é a água, tá? Então eu até brinco, quer emagrecer? Toma água e vai tirar o quê? As impurezas do seu corpo. Bom, então eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande beijo
e até a próxima.